Esta meia hora tem o apoio de KPMG. Ser consciente transforma negócios. Oito em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quinta-feira, hoje 25 de março de 2021. Vou começar aqui o Jornal Gente falando a respeito do pronunciamento ontem feito pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Foi a primeira vez em que ele veio a público para dizer o que pensa a respeito da pandemia, das ações do Brasil, vacinação e das mudanças que se espera aconteçam em relação à gestão da crise na saúde no país. Porque o primeiro passo para a gente conseguir tirar alguma coisa diferente do que tem sido feito até agora é entender que poderíamos ter feito melhor. Não é possível que nenhum brasileiro neste momento tenha essa convicção de que, se tivéssemos feito diferente, poderíamos ter resultados melhores. É hora de cada um aqui, de nós, fazer a sua própria autocrítica do tamanho da sua participação na crise, já que é uma crise de saúde e é uma crise que tem relação com todos. E é claro, cada um tem o seu tamanho. E o tamanho maior cabe àqueles que gerenciam essa crise. Bem, o ministro Marcelo Queiroga veio a público ontem, falou e depois deu uma entrevista coletiva, o que já é uma diferença em relação ao antecessor dele, que não gostava de ser questionado pelos jornalistas. Pazuello chegava, falava, emburrava e ia embora. Isso é uma mudança. Olhando o conteúdo do que ele disse, que é o que nos interessa, não é? Porque é o que vai ter repercussão prática aqui na forma de gestão da crise da Covid pelo governo federal. Lembrando que são decisões compartilhadas entre federação, estados e municípios. Mas pelo governo federal. Primeira coisa que disse o ministro Marcelo Queiroga, que o compromisso dele é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Falou em 1 milhão de vacinas que serão aplicadas por dia no curto prazo. Palavra do ministro Marcelo Queiroga. O ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. E aí, quando a gente se debruça sobre esse número, 1 milhão de vacinas por dia, em primeiro lugar, é um número absoluto muito importante e significa um salto em relação ao que temos hoje. Ele fala curto prazo. O que é curto prazo? É uma semana, um mês, 2 meses, um trimestre? Numa comunicação oficial do Ministério da Saúde após o pronunciamento do ministro, se falou 1 milhão de vacinas por dia no mês de abril. Só que, quando a gente para olhar o cronograma de vacinação que havia já sido anunciado pelo ministro Eduardo Pazuello, aquele revisto, nós tínhamos para abril a previsão de 23 milhões de vacinas da AstraZeneca saindo da Fiocruz e 23 milhões de vacinas saindo do Instituto Butantan em São Paulo. 23 mais 23, 46 milhões de vacinas era a previsão até a semana passada do ministro Pazuello. Se a gente divide por 30, dá mais do que 1 milhão por dia. E sabemos que, no Brasil, a capacidade de distribuição é alta das vacinas. O nosso problema nesse momento é a escassez do medicamento propriamente dito. Então, o que o ministro Queiroga fez foi falar de uma forma mais clara alguma coisa que já havia sido anunciada, que em abril a nossa velocidade de vacinação será maior. É muito diferente você falar 1 milhão por dia, isso impacta, do que você falar teremos 23, mas 23... É confuso. Então é uma mudança aqui basicamente no formato de comunicação, mas não na essência. O ministro também usou algumas expressões que, se a gente espremer, não sai muita coisa, como, por exemplo, é hora de luz e não de calor.
Vamos atender nossos pacientes precocemente. Foi uma saída que ele encontrou para não entrar na polêmica que o presidente Jair Bolsonaro tinha reiterado de manhã, defendendo o tal do tratamento precoce, seja lá o que for. O ministro fez por bem aqui entender que significa socorrer quem aparecer doente no hospital. Foi uma boa saída retórica. Falou muito sobre melhorar a relação com médicos, criação de uma secretaria especial dentro do Ministério para gerenciar a Covid. Anunciou um nome de um médico importante, o Dr. Carlos Carvalho, da Faculdade de Medicina da USP, como coordenador de protocolos da Covid-19. E esse aqui é uma diferença muito grande em relação ao que a gente tinha até agora. Não falou em isolamento social. Diz que, seguinte, quem quer lockdown? Ninguém quer lockdown. É verdade, ninguém quer. O que mais me chamou a atenção é que 2 ou 3 vezes o novo ministro da Saúde foi questionado pelos jornalistas sobre o que muda a partir de agora e como frear o número de mortes. 300 mil mortos ontem, todos sabem, foi o número atingido pelo Brasil. Sobre o que muda a partir de agora, o ministro foi pouco claro. Ele falou o seguinte: vocês vão perceber com o tempo. X. Quando perguntado, mais uma vez, sobre como refrear esse ritmo crescente de mortes no Brasil, ele falou: é hora de nos unirmos, não é hora de gerar, é hora de gerar luz e não calor, e sobretudo com vacina. Sobretudo com vacina. Se vacinarmos 1 milhão de brasileiros por dia, em abril teremos 30 milhões de vacinados. Mais 10 milhões que já temos hoje, contando primeira dose, não segunda, não é? Chegaremos a 40 milhões de vacinados no fim de abril. Ainda não é um número que seja significativo para o conjunto da sociedade. É significativo para quem toma a dose. E é uma alegria receber a vacina, e quem já tomou sabe como é. Quem já teve os pais vacinados, avós, quem já tomou, sabe que você tira o facão do pescoço. Mas em termos epidemiológicos, ainda é pouco. Então, olhando sim, o não ou talvez no ministro da Saúde, eu fico com talvez, dando um crédito a ele, vendo mudanças importantes na forma de gestão, na indicação de equipe especializada, na capacidade de diálogo que ele já mostrou que tem. Ainda fico na dúvida em relação ao que de fato ele vai entregar. Mas tudo bem, era o primeiro dia no cargo e a gente vai ter que acompanhar e, claro, cobrar aqui na Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Bom dia. Tititi de ontem à noite, sobretudo, né, foi a divulgação de vídeos mostrando o discurso de despedida do ex-ministro Eduardo Pazuello. Era uma solenidade de aposição da fotografia dele no quadro naquela galeria de ex-ministros da saúde, né? E com funcionários ali numa sala, ele começou a falar, mostrou todo o estilão do Eduardo Pazuello, né? Aquele jeito assim, general de falar, digamos assim, né? E acabou que nesse discurso, foi um discurso marcado por, claramente, né? Ele se demonstrou ser uma pessoa que sai do cargo muito magoada pela demissão. Ele sai do cargo também já que ninguém faz isso, ele se elogiando muito nesse discurso, ele faz muitos elogios a ele mesmo, né? E também com insinuações sobre o interesse de políticos. Ele não cita nome de ninguém, mas faz insinuações graves, né? Fala coisas que quem conhece a vida em Brasília sabe que isso como é que eu diria, é até usual, que é do encaminhamento de pedidos de políticos, né, de líderes políticos, faz uma lista de, olha aqui, o deputado está querendo indicar o chefe de não sei das quantas lá no estado dele e tal, é coisa dessa natureza, mas ele falou também em dinheiro, né, falou que basicamente que político só pensa em pichulé, a nova expressão aí o novo sinônimo para grana, para corrupção, mas sem citar ninguém. Ele dá uma insinuada, o máximo que ele faz é atribuir uma pressão da liderança, da nova liderança no Congresso. É uma insinuação que muita gente interpretou como sendo referência ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, mas ele não diz, não é? E fala também de como ele é o máximo, né? Como ele levou o Ministério da Saúde gestão, levou o Ministério da Saúde honestidade, probidade, ética,
Enfim, é um discurso importante, é o suficiente para provocar muito barulho, mas assim, do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, ele não citou nomes nem citou casos bem específicos, né? Acho que ele vai acabar tendo que fazer isso, né? Porque afinal de contas não faltarão interpelações, não só no âmbito do Congresso, como também da Justiça, do Ministério Público. Afinal de contas, ele tem que explicar aquilo, né? O sujeito tá deixando um cargo importantíssimo, como o do Ministério da Saúde, pilotando um dos maiores orçamentos da União. Ele precisa explicar, afinal de contas, embora ele tenha dito que nada aconteceu de errado, enfim, ele precisa explicar que tipo de abordagem, né, ele se queixa. Claramente ele está muito magoado com a atuação me pareceu, né, e além do discurso e informações também que a gente tem, muito magoado com o Centrão, que exigiu a sua demissão. Enfim, coisas assim da política, coisas normais, né? Durante o discurso inteiro está ao lado dele o ministro Queiroga, o novo ministro, impassível, ele está muito atento ao que o Pazuello afirma, mas não diz nada, não fala nada. Mas isso acabou se transformando mesmo no fato da noite, né? Do início, do meio da noite aqui em Brasília. Vamos ver no que isso vai dar, mas o ministro Pazuello tem que explicar, afinal de contas, todas aquelas insinuações e dar nomes aos bois, né? Até para não enfrentar acusações, como, por exemplo, e o Pedro até pode aprofundar esse tipo de crime, né? Acusações como o crime de prevaricação. Porque, afinal de contas, se ele foi abordado para fazer alguma coisa indevida, ele tinha que, primeiro, dar voz de prisão. Não é porque é general, é porque é um agente público, né? Chamar a polícia, denunciar a polícia, formalizar a denúncia ao Ministério Público, coisas dessa natureza ele deveria ter feito se de fato ocorreram esses fatos que ele insinua o tempo todo. É bom deixar o fígado de lado, né? Não dá para falar com o fígado nessa hora, né, Cláudio? Por mais que haja rancor aí, ele que resolva internamente. E se tem uma denúncia para fazer, que apresente mesmo, como você disse, porque pode depois ser cobrado por isso tudo. Cláudio, são 8 horas e 11 minutos, né, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje eu queria destacar na abertura aqui o ponto positivo de alguns governos que estão antecipando vacina para policial e professor. Ontem a gente falou sobre isso, Cláudio, mas no segundo horário do programa, entre 9 e 10, quando você já está aí na emissora de Brasília, né, participando também do programa de rádio, e há algum tempo a gente vem abordando esse assunto aqui de alguma forma porque os números eles vão crescendo e vão começando a preocupar as autoridades, né? Ontem eu trouxe aqui no Jornal Gente que 1.700 policiais militares de São Paulo estão afastados das funções hoje, estão em casa porque estão com Covid ou fizeram um teste e estão aguardando o resultado do teste porque tiveram contato com alguém com Covid ou algum sintoma. São 1.700 policiais, né, num efetivo enorme, né, de 100 mil homens. É claro que é um número muito pequeno, mas o cobertor já é curto e a gente denuncia isso diariamente aqui quando entrevista autoridades da segurança pública, cobra mais efetivo. A gente sabe que não tem polícia suficiente para combater tanto criminoso que nós temos aí às ruas. E a segurança pública é algo tão essencial quanto a saúde, que é algo tão essencial também quanto à educação. Então, se tem serviço essencial, né, esses, é claro, que lideram a lista dos serviços essenciais. Um policial ontem que ouviu aqui a nossa conversa e me ligou depois do programa, me disse o seguinte: Pedro, policial militar atende ocorrência e vai parar dentro do hospital com a vítima, vai parar dentro do hospital com o bandido, que ferido tem de ser levado para o hospital. Então ele está em exposição da mesma forma como enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde. Para ter segurança do lado de fora e para evitarmos números ainda maiores da criminalidade dentro desse momento de pandemia, nós precisamos proteger aqueles que nos protegem, que são efetivamente os policiais. Por isso vejo acerto nesses governos que estão antecipando. Em São Paulo, nós vamos ter no dia 5 de abril já o início da vacinação para... A gente fala policiais, mas são agentes de segurança, porque os agentes penitenciários também serão vacinados para se proteger, assim como policiais federais que estão aqui em São Paulo trabalhando, né? São 79 mortos só na Polícia Militar, que é a polícia que trabalha
mais nas ruas no dia a dia. Isso quer dizer que um policial civil que trabalha lá, um escrivão de polícia que trabalha dentro de uma delegacia não deve ser vacinado? É claro que deve. Ele também está em contato com as pessoas, passa o papel ali para o sujeito assinar, às vezes passa a caneta porque a pessoa que vai fazer a denúncia lá na delegacia vai registrar uma ocorrência, não tem uma caneta na mão. Então, isso tudo é muito importante para preservar o efetivo das corporações. Os professores, na sequência, né, que também ganharam esse benefício, são professores que têm mais de 47 anos, que serão vacinados a partir do dia 12 em São Paulo. Outros estados também estão anunciando medidas semelhantes. Eles, claro que tem uma justificativa também, porque nós estamos vendo os números, né, do prejuízo dessa pandemia para a educação brasileira, e sem educação nós não vamos a lugar algum. Crianças que deveriam ser alfabetizadas aí no fim do primeiro ano, né, não estão sendo alfabetizadas. 20% é o percentual que nós constatamos no ano passado, aqui em São Paulo também. Então, é um problema seríssimo. Algumas crianças precisam do atendimento presencial, é uma necessidade para que o Brasil não pague essa conta ainda maior lá na frente. E a boa notícia para quem está em São Paulo, já que a gente está falando de vacinação, é que quem tem 69, 70 e 71 anos vai poder ser vacinado a partir de amanhã já nos postos drive-thru e também nos postos de atendimento. Ontem, a gente vai dar essa notícia também ao longo do Jornal Gente, bandidos invadiram uma UBS em Americanópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, e roubaram 98 frascos da Coronavac, né? Se a gente não tiver polícia, nós vamos certamente sofrer prejuízos ainda mais severos. Difícil. Né, Cláudio? Aí e tinha difícil, gente, hein, né, Cláudio Humberto, falando que tinha que vacinar preso antes de policial, hein? Vamos esquecer disso não, hein? Exatamente. Aliás, o prefeito de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, o prefeito Divaldo Lara, ele está fazendo maior sucesso nas redes sociais só porque ele, num pronunciamento em algum lugar, aparentemente na própria prefeitura, ele disse que não vai seguir a recomendação do governo estadual do Rio Grande do Sul de priorizar ou de incluir os presos, né, os presidiários entre as prioridades, priorizar os presos entre os que serão vacinados. E ele disse que de jeito nenhum, que jamais faria isso com as forças de segurança e que essas é que merecem a prioridade e que bandido será vacinado por último. Aí o prefeito está fazendo um maior sucesso só porque disse uma coisa que... Tá muito certo ele, né? Tá muito certo ele. O preso está trancado, né? Lá, tá mais protegido do que todo mundo, né? Exatamente. Mas eu queria comentar rapidamente aqui o comentário sempre muito pertinente da Thaís sobre a questão sobre o discurso do ministro, etc. Eu também acho, né? Eu acho que ele pediu um crédito de confiança. Nós não temos outra alternativa senão dar esse crédito de confiança a ele, né? Mas não é tão difícil assim como pode parecer a meta que ele estabeleceu de uma vacinação de 1 milhão de pessoas por dia. Ontem, o Brasil vacinou ou aplicou 777.013 vacinas. Quer dizer, de 777 para 1 milhão, não vai ali... Isso aqui é de acordo com a plataforma independente vacinabrasil.org, de uma universidade dos Estados Unidos, que é a mais atualizada, com os números mais... praticamente em tempo real, mas também tem uma outra plataforma que eu gosto muito, muito embora os números sejam um pouco esteja um pouco atrás ainda, né? Que é a Covid Visualizer.com. E aparece um globo terrestre circulando, aí você então clica no país que lhe interessa e ele vai dar tudo ali. Vai dar os casos, todos os números de Covid, da pandemia propriamente dita, e também o número de vacinados. Essa plataforma apontava ontem uma vacinação de 1.092.000 pessoas no Brasil em 24 horas. Isso é o que estava nessa plataforma, né? Então, assim, o ritmo de vacinação no Brasil cresceu bastante. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, na sexta-feira passada, por exemplo, o Brasil fez um total de 551.000 vacinações, entre primeira e segunda dose, né? Esse número cai no fim de semana, porque, enfim, na maior parte do país o serviço público não funciona e, portanto, a vacinação é interrompida ou é diminuída drasticamente. Mas na segunda e na terça foram, em cada um desses dias, cerca de 600.000 vacinações.
e na quarta chegou a 777 mil. Portanto, assim, é bem plausível. Eu acho que o que o ministro poderia se comprometer é com uma vacinação diária de pelo menos 2 milhões de pessoas. É isso. E olha, só para ser aqui eu acho que eu ando tão chata, não sei como vocês me aguentam, viu? Cláudio, Pedro, ouvintes. Acho que esse momento aqui que tá todo mundo tão tenso, a gente tá sempre ali. E jornalista é desconfiado por natureza. Então, queria dizer o seguinte, fico muito feliz de ver a vacinação em São Paulo avançando e claro que reconheço a necessidade da educação e das forças policiais. Ponto. Isso é bom. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Por que a opção por polícia e por professores e não a opção por outros setores que também se expõem diariamente aos riscos da Covid? Alguns aqui. Motorista de ônibus. Construção civil, que não parou em nenhum momento e que usa uma grande quantidade de mão de obra. Cobradores. Dentistas, Cláudio. Em São Paulo, cidade, vacinação de dentistas com mais de 55 anos. Quem se expõe mais ao risco da Covid do que o dentista que mexe na boca da pessoa, que é o grande fator de contaminação? E assim vai. Funcionários de supermercados, funcionários de farmácias que atendem centenas de pessoas diariamente, vendendo, manipulando, entregando uma caixinha, pegando um cartão de crédito. Olha, tem tanta gente no risco. E aí eu queria só entender um pouco melhor por que. Qual foi o critério? É o critério da relevância desses setores? Ok. Se é o critério da proteção individual daqueles que se expõem à Covid, aí eu tenho dúvidas, porque tem gente se expondo tanto ou mais do que essas categorias. E tem vários aspectos. Eu acho que uma coisa que pesa muito, evidentemente, é o número de votos, né? Isso aí é uma decisão que é central. Sindicatos fortes, Cláudio. Sindicatos fortes, etc. E também a capacidade de isso se repercutir, enfim, em meio à sociedade. Imagine um monte de professores falando mal do governo que colocou eles na fila de prioridades, né? Professores são certamente das categorias, mas certamente não, né? De certeza, de absoluta convicção, eu posso afirmar que professor é uma daquelas categorias talvez mais querida. Rivaliza um pouco ali com bombeiros, né? Mas eu tenho a impressão que nenhuma outra categoria inspira tanto respeito e tanta admiração quanto os professores. Você imagina aí 300 mil professores falando bem dessa... Isso é um capital Cláudio, político que explica muito as decisões. Mas, Cláudio, Thaís, nesse horário, se a pressão política é por isso, né, que haja pressão política. Se alguém está fazendo política com isso, né, dando mais vacina para o povo, e, claro, tirando também pessoas da fila de vacinação, porque quando você puxa essas categorias, cai o número de pessoas que vão ser vacinadas para lá. Eu entendo a preocupação da Thaís, acho que até a Justiça de São Paulo, aliás, queria fazer aqui um ponto, dar um ponto positivo, né, para o judiciário aqui de São Paulo, que tratou essa questão da maneira como a gente espera que a justiça possa agir. Caíram lá no Tribunal de Justiça, Cláudio Humberto, dezenas de pedidos dessas associações todas, esses sindicatos que vocês mencionaram aqui, de policiais, de professores, pedindo vacina. A Justiça disse o seguinte: não vou autorizar decisão para vacina prioritária para ninguém. Vão lá no Palácio dos Bandeirantes, se mobilizem e busquem, né, com o governo estadual a prioridade para vacina. Porque se eu der uma liminar aqui para uma categoria, todas essas outras vão correr ao judiciário e aí vai ser difícil negar, né? Porque muitos serviços são essenciais. Mas médico, profissional da saúde, forças de segurança e professores me parecem que estão um pouco acima. Se há uma classificação essencial, esses têm que estar no topo da lista. Nós estamos falando de bombeiro, nós estamos falando de policial militar, estamos falando do enfermeiro, do médico, do plantonista, do escrivão de polícia, do investigador, né? Estamos falando do professor, do auxiliar de sala, da merendeira. Esses, né, me parece que têm uma função mais essencial. Tanto é que a legislação coloca para eles, Thaís, empecilhos que outras categorias também tidas como essenciais não têm. Eles não podem fazer greve. Mas, Pedro, a Thaís, eu acho que a Thaís está certa também, porque, afinal de contas, é o seguinte, na hora do vamos ver, na hora que apertou, né, todo mundo foi para casa, né? Tanto que hoje a principal bandeira de lutas da pelegada do movimento sindical é a turma continuar em casa, né? Que é uma situação que oferece oferece segurança e um certo conforto também cá para nós, né? Motorista de ônibus nunca teve essa chance.
Cobrador de ônibus nunca teve essa chance. Trabalhadores do setor rodoviário nunca tiveram a chance de fazer home office. Não tem como fazer home office, tanto quanto os policiais. Eu acho que os policiais também se enquadram nisso. Eu, quando me lembro, começo a me dar conta de categorias profissionais que ficaram expostas ou que estão expostas permanentemente à doença, a Thaís mencionou, caixa de supermercado. Para mim, eu fico até comovido quando me lembro aquelas mocinhas e rapazes, em geral, do primeiro emprego, ali, sentadinhos, né? Expostos a quem tussa na frente delas, quem espirre na frente delas, quem não use máscaras passando a 1 metro de distância. Os supermercados tomam cuidados, colocam aquelas paredes de acrílico e tal para tentar proteger os caixas, mas são profissões que nunca tiveram o direito de ficar em casa, né? A não ser demitidos. Então, assim, eu acho que é defensável, sim, a inclusão de professores e do pessoal de segurança, sobretudo de segurança que estão ali na linha de frente, os professores, porque precisam voltar para isso, né? Voltar para a sua atividade com segurança, com a segurança de que estão vacinados, mas também é preciso contemplar todas essas outras categorias que continuam abandonadas.